Olá, tudo bem? Bom dia. Aqui é o professor Sidney, curso técnico profissional, programação de jogos digitais. Tá ok? Vamos falar hoje de fundamentos da programação de jogos e dar continuidade à nossa aula anterior. Então nós temos a retomada da aula anterior, que era sobre história e evolução dos jogos digitais durante a década, né? Logo após nós vamos fazer uma revisão ali, vamos fazer um joguinho de Kahoot, para a gente ver as matérias que foram passadas anteriormente e o que vai mais ou menos cair na prova, e daí uma provinha que eu vou liberar ali no Google Class para vocês. Tá bom? Vamos lá continuar aqui então. O professor vai lá passar uma revisão aqui. A gente viu ali então que era jogo digital, suas características, né? Conhecemos um pouco da história ali, a evolução dos jogos. Ainda estamos na parte da evolução ali dos jogos, né? Na última geração. Nós falamos dos jogos digitais das suas gerações. Nós estamos na 7ª geração ali da aula, da continuidade da aula de hoje. Então a gente falou que é um jogo ali, né? Que é um jogo digital. A gente consolidou ali, né, os parâmetros, o conceito de jogos. Bem importantes aqui, que a gente viu, né, a característica de um jogo digital, lembra? Matéria de prova, ó, foco, interatividade, segurança, né? São fatores importantes ali que a gente viu das características que um jogo precisa ter, né? Foco, capacidade de concentração, jogo nas ações, objetivo, desafio do jogo. Interatividade, capacidade do jogador de realizar ações participativas, sociais e corporativas. E segurança, né? Elementos que causam um gatilho de cuidado ali no jogador, né? Ele tem que ter prevenção, né? Dos cuidados da vida dele, ou de morte, né? Ferimentos, né? Complicação de forma lúdica, né? Então a gente viu sobre os conflitos, característica bem importante, né? O elemento precisa ter ali um sentimento desse jogo de medo, de responsabilidade. Desafio, né? Elementos que causam sentimentos, né? Superação ali, poder, lembra que a gente falou? O poder é uma causa grande dos consumos de jogos. Então a gente tem que causar isso quando a gente for desenvolver nossos jogos. Bom dia, Júlio. Então, assim, divertimento, né? São elementos que refletem emoções, experiências positivas do jogador. Então essas são características bem importantes, turma, da gente saber entender bem esse conceito de que nossos jogos que vocês vão produzir, que vocês vão ser programadores de jogos, tem que ter, né, no teu projetinho lá de jogo. Então a gente estava ali conceituando, né, a era dos videogames, né, primeira era aí de 50 a 72, depois a revolução dos arcades em 72, depois vem o crash ali, né, dos videogames, né, em 83, lançamento da IBM, vem alguns jogos ali já nos computadores. E daí a gente tem a guerra dos consoles, né? Que começa a guerra da Sony, da Nintendo, né? E logo depois vem o surgimento ali em 95, né? O PlayStation, né? A Sony entra no mercado e com a indústria junto do 3D, né? Então a era do videogame ali do 3D começa em 95. E a era atual, de 2000 para frente, né? A gente tem os jogos online e a gente tem ali o game tornando-se um esporte, né? O eSport. Então, quem joga hoje é considerado um esportista, né? Pode ser formador com uma equipe e competição e concorrer aí vários prêmios aí, várias modalidades como um esporte. Então, praticamos esporte, quem joga pratica esporte. A gente viu aqui a geração, tô pincelando de novo, primeira geração de 71 a 77. O jogo Pong ali, ó, aquele desenho ali, né, desenvolvido pela Atari, lembra? O Ping Pong, o jogo chamado Pong. Depois a gente teve a segunda geração de 78 a 83 ali, né, o consoles com 4 e 8 bits, né, foi o Atari. Nós tivemos ali o Pac-Man representando essa geração, né? Também tivemos o Popeye, né? Então essa geração foi bem marcada com Atari. A geração terceira, 84 de 90, a gente já tem ali o Nintendo e a Sony brigando, né? Então a gente tem a Sega, o Nintendo e a Sega brigando, né? O Master System da Sega. Então nós temos a era dos 16 bits e nós temos a Sony ali, né? O Sonic, e nós temos o Nintendo com o Mario, né? Então essa briga aí entre os consoles
representado ali pelos 16 bits, já teve uma evolução do hardware. E daí da quarta geração, de 90 a 95, né, nós tivemos ali a era ainda com os 16 bits, né, o Super Nintendo e o Sega, né, com o Mega Drive, né. A gente teve ali também aí com o Bomberman, o Donkey Kong, né, que deu uma evolução na parte do gráfico do jogo também, deu uma melhorada ali nessa quarta geração. A quinta geração, que a gente é mais próxima, né, de vocês aí, 95, 2000, a quinta geração estabeleceu ali a era dos 32 bits, então ali o hardware já estava um pouquinho mais eficiente, né, e com 64 bits também. Então ali começou a ser lançado os jogos 32, 64 bits, né, começou com 32 e logo já evoluiu para 64, né, Pokémon, Zelda, né, o Nintendo 64, o Pro Evolution Soccer, né, futebol, Metal Gear, o Game Boy, lançamento do Game Boy, né, o PlayStation vindo com o Gran Turismo. Então, assim, essa evolução, essa geração de 95 a 2000. E a gente parou na aula nessa geração, não, a geração na sétima geração. Então, a gente ainda tem a sexta geração, que é de 2000 a 2005. Que a evolução do hardware já estava com 128 bits, né? Os gráficos altos já, né? O PS2 e o PlayStation 2 já entrando no mercado. O 1 já estava ficando para trás, então já tinha jogos e gráficos melhores, né? Então a Microsoft teve também a concorrência ali, uma briga ainda com a Xbox, que entrou no páreo ali para concorrer junto, né? Jogos como GTA, né? Evolute Soccer, uma evolução de gráfico bem avançada já, né? E alguns outros jogos ali que a gente viu. E a gente parou a aula aqui, nessa sétima geração. Então a sétima geração, turma, ela é a oitava e a nona geração, e até os dias de hoje, né? Então, assim, nessa geração, nós presenciamos grande evolução dos consoles, né? No termo de tecnologia, a performance de gráficos, e a gente tem agora a resolução 4K, né? Então, assim, muito mais realismo nos nossos jogos, né? E nesse período fomos apresentados os consoles mais completos, possuindo mais memória, né? Poderamento de hardware avançada, né? Placas dedicadas, placas gráficas dedicadas para os notebooks gamers, para os PC games, e os consoles vindo com uma parte gráfica muito bem avançada, bem potente de hardware. Então, assim, o acesso à internet também evoluiu, a gente pode ter as mídias digitais não mais precisando ter gravada em mídia, né, física, então passou o mercado a ser consolidado com mídias digitais. Né? Também tivemos auxílio de novas tecnologias como captura de movimentos, né? Óculos de realidade aumentada, né? A gente também teve essa atualização no nosso momento de game ali, né? Conhecemos o PlayStation 3, 4 e nós estamos no 5, né? O Xbox deu uma evoluída do 360 ali para o One e depois da série X, né? A série 10 e o Nintendo Wii que veio também e o Switch, né? O Nintendo Switch, que ainda é bem consumido ainda o Nintendo Switch, né? Além dos consoles, tivemos a grande popularidade dos gráficos do gamers do PC, né? Então, os computadores pessoais tiveram um aumento muito gigante do poderamento hardware, né? Então, assim, podendo se jogar muito mais no PC do que em consoles. Então, muitas pessoas aqui acabaram saindo, migrando dos consoles para os PC gamers, né? Nós estamos numa geração que preferem os PC gamers, né? Então, um pouco caro ainda fora da realidade, mas ainda é preferível. E é a geração que vai consumir mais PC mesmo, vai comprar notebook gamer, vai montar o PC em casa, né? Então, é essa geração que nós estamos vivendo atualmente. Aqui nós temos uma atividade aqui, com base na aula que nós fizemos. Vocês conseguem ligar comigo aqui quais que são as gerações, com os desenhos e com os gamers aqui? Vamos lá, vamos fazer junto? Lá, ó, o Pong ali, que é os dois palitinhos com a bolinha no meio, fazendo o jogo de ping-pong, né? Ele veio lançado... Não tem problema, vamos fazendo junto aí, vocês vão escrevendo no chat aí, vamos interagindo, tá bom? Nós temos o fliperama, né? O fliperama não, fugiu o nome agora ali.
Nós temos a máquina ali de fliperama mesmo, né? O console ali que era com o joystick quadrado ali, né? E depois a gente teve o Nintendo 60, o Nintendo, depois tivemos o Atari, né? Qual que são as sequências aí, vocês lembram? Vamos numerar aqui. Ó, primeira geração, o Pong, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho que eu errei ali. Então o Pong é ligado junto aqui, a primeira geração, né? A segunda geração, quem sabe me dizer aí? É o 64? Não, a segunda geração é o Atari, lembra? Segunda geração é o Atari. O Atari é a segunda geração, ó. Segunda geração, o Atari. Junto com o Pac-Man. O Atari trouxe o Pac-Man, né? Lembram? Lembra que a gente falou? Qual que é a terceira geração ali? O que vocês acham que vem? O Mega ou o Nintendo? Isso, a terceira geração a gente tem o Mario. O Mario vem com o Super Nintendo, né? Então nós temos aqui, ó, a terceira geração, junto com o Mario, né? E a quarta geração, que a gente vem logo em seguida, a guerra dos consoles ali, né? O que vocês acham que venham? 64? Quem que acha que é o 64 ou quem acha que é o Mega? Acho que o Mega é um pouquinho, bem provável que seja o Mega antes ali, o Mega que vem antes, né? O Mega, isso, acertou quem falou Mega. O Mega ele vem ali com o Donkey Kong, né? O Donkey Kong representando essa geração ali, né? A quarta geração. E a quinta geração? A quinta geração é quem falou aí agora, é o Mega mesmo. É o Mega não, é o 64. Né? O 64 ele é a geração que representa ali a quinta geração. Junto, né? Olha lá, quinta geração. Com o jogo Zelda. Aí nós temos a sexta geração. Sexta geração, qual que vocês acreditam que é? Ô, Júlio, eu joguei em uma boa parte desses jogos aí. Eu consegui pegar essa geração inteira. Eu consegui pegar a geração do Atari e fui vindo até, na verdade, eu fui até o PlayStation 2. Eu tive Xbox também. Aí o professor parou com os consoles. Eu não tenho o 3, o 4 e o 5 eu não tive. Mas esses consoles que estão aí na tela, o professor passou por esses consoles. Alguns jogos eu não gostava de jogar, mas eu já experimentei. A maioria desses jogos que estão aqui na tela. Nossa geração, então, aqui da sexta geração é representada pelo Xbox ou pelo PlayStation? Quem dá mais aí? Quem dá menos? Exatamente, Lucas. Pelo PlayStation. Então nós temos aqui, né? A gente assistia lá o SBT lá, PlayStation. Não era da época de vocês? O Yuji. Era, quem lembra, quem sabe, quem conhece. O Yuji foi conhecido como PlayStation, né? Ele até ganhou aí no PlayStation lá, porque a Sony viu os programas dele e resolveu dar um game para ele. Patrocinou ele. Então nós temos ali, né, o Sheldon, né, o jogo representado pela PlayStation, com gráficos já bem avançados, né? E a última geração, né, que a gente tem aqui representada, né, pelo Xbox ali, né? Então nós temos aqui nesse desenho a última geração aqui, a sexta geração, né? Não a última, porque nós estamos na sétima, né? A sétima é as atuais agora, né? Os jogos do PC, os PlayStation última geração, aí os 5 e, né, até os dias de hoje.
Então nós temos aqui esse gráfico aqui representando essa atividade nossa aqui. Então aqui o professor vai continuar passando para vocês aqui, ó. Ali é que a gente ligou ali, ó, a primeira geração, então de 71 a 77, o jogo Pong, né? A segunda geração ali, ó, 4 e 8 bits, né, 78 a 83. No Pac-Man, 83, o professor estava nascendo. Terceira geração, 16 bits, 84 a 90 ali, ó, representando o jogo do Mario e o Nintendo, né? E na quarta geração, o Mega Drive, 16 bits ainda também, de 90 a 95. O Mega Drive veio um pouquinho depois, aí começou a briga entre os consoles ali, né? O Donkey Kong contra o Mario, né? A briga entre esses jogos clássicos e os consoles, né? Aí logo depois teve uma evolução, né? Do hardware. Então a quinta geração já tinha 32 e 64 bits, né? O Nintendo 64 exatamente veio com esse nome por esse motivo. Ele tinha 64 bits, né? E o jogo Zelda representa ali essa evolução. Nós estamos agora na Nintendo 64, de 95 ao ano 2000. E a sexta geração, daí, 128 bits, o hardware já vem com uma tecnologia mais avançada ali, suportando um pouquinho mais o gráfico, né? Segurando mais a questão gráfica ali, né? Representado pelo PlayStation e o jogo Sheldon, né? E daí nós temos ali a próxima geração representada pelo Xbox, né? E o atual jogo Ori, né? Então essas são a evolução, o resultado da nossa pergunta ali, da nossa brincadeira ali. E esse é o resultado da evolução dos gamers, né? Então teve a revolução lá dos fliperamas lá, né, no começo. E depois foi vindo até chegar nos dias atuais. Hoje o povo consumindo mais games online, né? E usando o PC gamers. Hoje as televisões hoje vêm com Xbox, né? As televisões, algumas vêm já com Xbox e acredito que algumas agora vão vir até com um PlayStation embutido nela. Então algumas televisões hoje você já compra, já tem um console dentro dela, né? Então a evolução vai vindo. Eu não sei onde que a gente vai parar, né? A gente fala assim, já tá bom assim, não, tem muita coisa para vir ainda. Eu vou passar um videozinho aqui para vocês sobre a evolução dos jogos. E daí a gente vai meio que já finalizar ali a nossa aula de começar a revisão, tá bom? Metodologia sobre a história dos videogames. Você já jogou videogames, seja no computador, em um console, no seu celular, tanto faz. Hoje essa indústria é profissional e movimenta centenas de bilhões de dólares pelo mundo, mas o começo dela foi bastante amador. A história dos jogos eletrônicos mostra não apenas uma trajetória de desenvolvimento tecnológico, mas a profunda relação entre cultura e o jogo, e como o ato de jogar é parte da definição da nossa própria humanidade. A primeira era dos videogames dura de 1950 a 1972. Não é exatamente uma era, mas um período de testes e experimentações. Os primeiros computadores eram enormes e ocupavam paredes inteiras, impossíveis de se jogar com eles da maneira com que pensamos hoje. Para programadores e engenheiros, criar um jogo não tinha o objetivo de criar uma franquia milionária, mas criar uma maneira de facilmente demonstrar aquela nova tecnologia, programando o computador para, por exemplo, jogar Jogo da Velha, em 1950, conectado a lâmpadas coloridas. Também era uma maneira de desafiar os limites da nova tecnologia, inclusive a relação em tempo real entre a programação e os primeiros displays de vídeo. Nesse sentido, o primeiro videogame moderno foi Tennis for Two, criado por William Higginbotham em 1958, um físico que trabalhou no projeto das primeiras bombas atômicas e no desenvolvimento de telas para radares embarcados em aviões. O jogo foi exibido por 3 dias, mas não se tornou disponível em outras máquinas. O primeiro videogame instalado em mais de um equipamento foi Space War, desenvolvido para o primeiro mini computador em 1961. Claro, mini computador para a época, já que ele pesava 730 quilos. Além de passatempo, o jogo foi distribuído como desafio para que outros programadores o aprimorassem. Uma versão adaptada para mais de um jogador foi protagonista em 1972 do primeiro torneio de videogame registrado.
Nas décadas de 1960 e de 1970, outros jogos para computadores foram desenvolvidos, incluindo pioneiros nos gêneros de estratégia e de corrida, além de muitos títulos baseados em texto, não em gráficos em tempo real. Em 1972, ocorrem duas revoluções. Surgem os videogames arcades, ou seja, jogos eletrônicos com vídeo em tempo real baseados em habilidade e operados por moedas ou fichas. Antes, existiam jogos eletromecânicos, como os pinballs, ou então jogos baseados em sorte. Os primeiros arcades foram adaptações de Space War, até o surgimento de Pong, da Atari. Por isso, a empresa foi processada por supostamente ter copiado o jogo de outra empresa revolucionária daquele ano, a Magnavox, que lançou o Odyssey, o primeiro console de videogame doméstico da história. O Odyssey também teve o primeiro controle utilizando luz em forma de uma pistola. Na verdade, uma espingarda quase em tamanho real. Em 1977, foi lançado o mais bem-sucedido console dessa primeira geração de videogames, o Color TV Game, da Nintendo, disponível apenas no Japão. No mesmo ano foi lançado o Atari 2600, o console que estabeleceu o modelo das décadas seguintes, baseado em microprocessadores, com jogos em cartuchos, permitindo uma maior gama de jogos desenvolvidos por empresas terceiras e também os primeiros videogames licenciados de outras propriedades intelectuais já estabelecidas. Seu jogo mais conhecido foi o Pac-Man. Esse período também é marcado pelo desenvolvimento de versões domésticas de jogos de arcade, que eram mais populares. Até meados dos anos 1980, os arcades eram muito mais jogados do que os consoles, por serem economicamente mais acessíveis. No seu lançamento, em valores atualizados, um Atari 2600 custava quase o dobro do que um console lançado em 2021. O início dos anos 1980 também é marcado pelo crash dos videogames de 1983 nos Estados Unidos, que era o mercado principal junto com o Japão. O crash foi causado pela falta de inovação nos jogos e pelo crescente mercado dos microcomputadores domésticos, como o primeiro PC IBM de 1981, que eram vistos como um investimento pertinente a diferentes atividades, não apenas para entretenimento. Alguns dos primeiros jogos para computadores domésticos foram Ultima e Elite, um dos pioneiros dos jogos de mundo aberto. Na época também surgiram os primeiros experimentos com jogos online. Foi necessário que a indústria dos videogames se reinventasse, com a geração dos consoles de 8 bits. Agora, os videogames teriam maior variedade de jogos e seriam mais acessíveis, abrindo novos mercados, como o da Europa e o da América Latina. Essa geração e a seguinte, dos 16 bits, também é marcada pela guerra de consoles entre as empresas Nintendo e Sega, as duas maiores do ramo na época, cada uma com seus consoles, formatos e produtos exclusivos, especialmente os mascotes Mario e Sonic. Claro que existiam também outras empresas e consoles, como o Neo Geo, mas sem o mesmo protagonismo, e também o desenvolvimento paralelo de jogos para computador. A situação dos consoles mudou com o lançamento do PlayStation, da quinta geração de consoles, em 1995, da Sony, empresa que se tornou uma gigante do ramo. O console popularizou o uso de CDs no lugar de cartuchos, o que, além de representar um aumento de capacidade, reduziu os custos de produção e de distribuição de jogos. A década de 1990 e o fim da Guerra Fria também trouxeram diversos avanços para a indústria dos videogames e dos computadores. Os primeiros jogos com gráficos 3D, jogos em primeira pessoa, a popularização de gêneros como estratégia em tempo real e a popularização de jogos online são alguns exemplos. A década de 1990 também representou avanços nos consoles portáteis. O primeiro lançamento popular desse tipo foi o Game & Watch, da década de 1980, e em 1989 foi lançado o Game Boy, que revolucionou esse tipo de console. A Sega tentou acompanhar a sua rival com o Game Gear, mas não teve o mesmo sucesso. Também na década de 1990, os arcades foram revitalizados, seja por jogos muito populares, como Street Fighter 2, e também por terem periféricos imersivos, como simulações de cabines de carros de corrida e de pistolas. Já os anos 2000 são principalmente um período de popularização dos jogos online, com ampliação do acesso à internet e conexões mais capazes. A entrada de novos atores no mercado, como os consoles da Microsoft, os smartphones, a expansão dos jogos mobile, hoje parte importante da indústria, e a consolidação de competições profissionais de videogames, com os primeiros usos da palavra e-sports. Além de avanços e modificações tecnológicas, os jogos também passaram por mudanças temáticas. De meras distrações, passaram a estabelecer universos, tramas, diálogos complexos e trilhas sonoras próprias, todas coisas que impactam a vida e a identidade de milhões de pessoas. Você provavelmente já fez amigos e amigas jogando videogame ou discutindo um jogo ou um universo. O historiador neerlandês Johan Huizinga publicou em 1938
uma obra seminal chamada Homo Ludens, algo como Homem que Joga, em latim. A partir de uma vasta pesquisa, ele argumenta que, enquanto muitos animais brincam, apenas o ser humano joga, ou seja, uma brincadeira que tem regras, espaços e consequências estabelecidas e consentidas fora do cotidiano das pessoas. E principalmente, como o ato de jogar é parte essencial da cultura humana, não apenas um passatempo ou uma bobagem, mas como ele se relaciona com a produção de saber, a formação da sociedade, de coletividades e de identidades. Mesmo publicado décadas antes do primeiro videogame, as ideias de Huizinga também podem ser aplicadas aos nossos tempos, como foi feito já por pesquisadores atuais. Jogar, seja um esporte físico, um jogo de tabuleiro ou um videogame, é uma troca constante, em que os jogadores afetam uns aos outros e afetam-se afetados pelo jogo em si. E até o ato de ter um mau comportamento ao jogar, dentro das regras daquele mundo, pode ser benéfico, como uma forma de escapismo. Jogos também são terapêuticos, e novamente um fenômeno humano. Voltando aqui, então a gente tem mais aqui um Game Jam para responder. Eu ia fazer na sala de aula, mas como a gente está com os computadores, não estamos com papel, com caneta, nós vamos fazer junto igual a gente fez a anterior. Vamos respondendo aí no chat, bem rapidinho para a gente fazer a nossa avaliação lá, tá bom? Ambição é uma das 6 características dos jogos digitais? Valendo! Isso é verdadeiro ou é falso? Ambição é uma das 6 características dos jogos digitais? Lembra das 6 características que o professor leu agora há pouco? Vamos lá, responde, verdadeiro, falso? Quem acha que é verdadeiro, quem acha que é falso? Vamos lá, turma. Quem mais acha que é verdadeiro? Quem acha que é falso? Ambição. Verdadeiro, verdadeiro, Davi? Lembra lá das 6 características que o professor falou? Eu acho que não é verdadeiro, tá dentro de um sentimento ali. Murilo, acertou, Murilo, é falso. Por que é falso? Lembra das 6 características lá? Foco, interatividade, segurança, conflito, desafio e divertimento. Lembra? Lá, ó, foco, interatividade, segurança, desafio e divertimento, né? São essas 6 características aí. Então aqui é falso. Em qual década foi o período da primeira geração dos videogames? Em que década foi? 60, 70, 80? Quem chuta aí? Vamos ficar nessas opções aí, ó. 60, 70 e 80? Qual foi o período da primeira geração do videogame? Vamos lá, valendo. Vamos participar. Quem não participou ainda, vamos lá. Ninguém? Ah, o professor deu opção para vocês. 60, 70 e 80. 72. Vamos dizer que você acertou, Davi. Que foi na geração dos anos 70 mesmo, na década dos anos 70, né? Foi nessa década aí. Então, de 70 a 80, né? Tá valendo, então, a questão aí, né? Então, 1970. Em qual geração se estabeleceu a era dos 64 bits? Vamos lá. Primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração, quinta geração, sexta geração, sétima geração. Qual geração estabeleceu a era dos 64 bits? Valendo! Vamos lá. Quem acha que é na quarta geração? Quem acha que é na quinta geração? Quem acha que é na terceira geração? Porque as gerações posteriores a essa que eu falei já eram mais bits já, né? Lembra? Acabamos de falar na aula, gente. Quem acha que é a terceira geração, a quarta geração ou a quinta geração? 3 ou 2?
Acho que é um pouquinho mais aí. Lembra do Nintendo 64? Quarto, todo mundo aí, quem acha que é quarta. Eu acho. Não, o Murilo acertou lá, em 70 lá. Mas a geração é a quinta geração, lembra? Nós falamos agora há pouco, quinta geração. Quinta geração, então. Então é isso. Então, lá, ó. A resposta. As 6 características dos jogos digitais são foco, interatividade, segurança, conflito, desafio e divertimento, né? A geração lá, a década, né, foi de 70, e a geração dos 64 bits foi a quinta geração. Essas são a resposta. Então, na próxima aula nós vamos ver a introdução de lógica, né, de programação, tá bom? Então, o professor vai passar agora aqui o Kahoot para vocês. Eu vou abrir minha tela ali. Vou pedir para vocês logar lá para a gente jogar junto, que é a revisão da prova. E daí, na sequência, a gente já vai abrir ali no Google Class, lá em avaliação 1, lá na pastinha, a prova de vocês. Tá bom? Bem tranquilo. Vou estar abrindo minha tela aqui. Ó, a tela lá é essa tela ali, o endereço ali pelo QR Code ali, ou www.kahoot.it. O código para entrar no jogo, o PIN é 783021. Vamos entrar lá? 3 minutinhos. 3 minutinhos para a gente entrar. Nós estamos em 12. O professor vai entrar junto com vocês aqui. É bem facinho, ó. Pode ser no celular, pode ser no notebook. Arthur, Isadora. Vamos entrando aí, gente. Beleza, Júlio? Tô no aguardo. Estamos esperando. Vamos lá, Murilo, vamos lá, Rebeca. Vamos lá, Isaac, Davi, Júlio. Bernardo, Maria, entraram. Lucas, Davi Lucas, Júlio. Somos em 8, contando comigo. Entrou mais gente aí? Elo acabou de entrar no grupo do Meet, na aula. Arthur. Vamos lá, é dia de revisão e dia de prova. O Drauzio Valé... Vraunella? Eita. Eita, piazinho. Vê se até o professor lê errado ali. Vamos lá, vamos lá. Entrou mais gente na sala. E estamos precisando que entre no jogo. Beleza, Murilo? Tô esperando. Já deu os 3 minutos que o professor deu, mas eu tô esperando vocês entrarem. Vamos lá.
Fique tranquilo. Vocês não podem demorar muito, que vocês têm um tempinho para fazer a prova ali. A prova é bem tranquilo, múltipla escolha, mas tem que ter um tempinho ali para fazer ela, né? Então vocês não podem, o professor não pode demorar. Murilo entrou, beleza. Rebeca entrou. Nós já somos em 12. Teles. Tem prova, Eloá? Tem prova. O professor tinha falado já semana passada. Mas fique tranquilo, a gente vai revisar aqui agora. A gente vai revisar, vai fazer. Se precisar recuperar, a gente recupera. Fica tranquilo. Isso aqui não é pra punir vocês, é só pra gente ver se o que o professor passou tá sendo absorvido, tá, né? Sendo válido, vocês estão aprendendo. Tá bom, vamos começar então, porque a gente tem pouco tempo. Vamos lá. Revisão de prova, jogos digitais. Vamos lá, contagem regressiva. Em qual geração se estabeleceu os computadores pessoais? Primeira geração, segunda geração, terceira geração ou quarta geração? Vamos lá, 5 segundos. Temos 4 respostas, 7 respostas, 6 respostas na letra D, quarta geração. Exatamente, os computadores pessoais foram na quarta geração. Então nós estamos no ranking lá. O professor não vale aí no ranking, tá? O professor vai acertar tudo. Não vou nem responder mais. Ô, professor, tá muito rápido. Diminui o tempo aí. Aumenta. Aumenta o tempo? Oi, Sidney. Oi. O pessoal tá falando que é muito rápido. Você poderia dar um... Vamos ver aqui. Ah, tem que começar. Pessoal, interagem com o professor. Vai ter que começar de novo, senão o professor vai demorar muito. Eita, vamos lá. Vamos lá, dá um minutinho, professor. Vai ter que fazer tudo aqui de novo. Vou colocar 40 segundos, 45 então. Pra mim tava bom o tempo, turma. Vocês parem de chorar. Tinha que ter um jeito mais rápido de fazer isso. Eu joguei lá sozinho em casa, achei muito bom o tempo. Acertei tudo. Nem começava a pergunta e já estava acertando. Como que está pouco tempo? O professor está dando pouco tempo para vocês. Ô, professor, não tá aparecendo um ping aqui, não. Não, eu tirei, eu estou arrumando aqui o tempo que vocês pediram. Ah, tá bom, obrigada. Temos que jogar de novo agora. Olha lá, mudou o PIN lá, ó. Entra rapidinho lá, turma.
Vamos lá, turma. Vamos. Vocês pediram, o professor ajudou vocês lá. Aumentou o tempo. Eu tinha feito naquele tempo lá, bati o recorde, acertei tudo. Se o professor consegue, vocês também conseguem. O professor que a gente tem que raciocinar. Você tá brincando só. Mas tava bom o tempo. Mas quem não chora não ganha, né? Vamos lá? Pode começar? Vamos lá, valendo então. Qual geração estabelece os computadores pessoais, né? Vamos lá? Em qual geração se estabeleceram os computadores pessoais? Primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração. Agora ninguém pode errar, hein? A gente já tinha feito essa. A gente bateu na tecla dessa aí várias vezes, né? Teve a aula, teve a atividade na sala. Isso aí. Quarta geração. Lembra que a gente deu sobre aula sobre isso? Vamos lá então, pontuação ali, o ranking. Qual foi o primeiro computador digital da história? A. ENIAC. B. A IBM System. C. O TEAR. D. Cartões perfurados. Qual foi o primeiro computador digital da história? Valendo. O primeiro computador foi o ENIAC, né? Ali quem confundiu com o TEAR ali, o TEAR foi uma máquina digital, né? Antes do ENIAC. Ela que deu o pontapé ali para a evolução do computador, né? Mas ela não foi um computador, ela era uma máquina e o ENIAC era o primeiro computador. Então estamos lá, o ranking ali, ó, acompanha o ranking. Bora lá. Em qual período o ENIAC foi desenvolvido? Lembra, a gente falou bastante sobre datas, né? 43 a 46, 60 a 70, 80 a 90, 2000 a 2010. Qual foi a data, o período, né? Lembram? Quem lembra aí? Exatamente. 43 a 46 ali. A grande maioria foi bem. Nosso ranking ali. Vamos lá. Qual era o objetivo do ENIAC? Qual era o objetivo do ENIAC, né? A. Realizar cálculos de trajetórias balísticas. B. Controlar a confecção de tecidos. C. Executar algoritmos complexos. D. Armazenar dados. Lembra que a gente falou sobre isso? Ficou dividido ali entre executar algoritmos complexos e realizar cálculos trajetórias balísticas. Lembra porque a história do computador, por que os computadores foram inventados? Com a necessidade de fazer os cálculos, né? Então, primeiro vem a necessidade de realizar os cálculos. Claro que depois eles executavam algoritmos complexos, né?
Mas a história mesmo, não pode ter dúvida. A história mesmo surgiu porque eles precisavam realizar cálculos. Então, assim, e sempre o exército está envolvido na evolução, né? Então, assim, o exército precisou fazer esses cálculos, fez a evolução do computador, criou o computador, né? O exército precisou proteger dados, inventou a internet. Então, sempre uma necessidade do exército trouxe a evolução dos computadores. E os computadores surgiu porque precisavam realizar cálculos, né? Então, assim, não fique em dúvida ali entre a A e a C, tá? A resposta certa é realizar cálculos, depois, né? Ali vem a parte militar, trajetórias balísticas. Então a pontuação ali, Davi subiu, né? O peido caído está em sequência ali. E vamos lá. Qual componente é essencial para o funcionamento dos computadores? Vamos lá. A é software. B é hardware. C, cartões perfurados. Ou D, teclado. Componente essencial para o funcionamento de computadores. Agora nós estamos falando de computadores. Esquece lá as máquinas anteriores, ENIAC, essas coisas aí. Qual que é o componente essencial? Quem for de hardware, maravilha, essa é a resposta. Sempre há necessidade do hardware. Hardware sempre em primeiro lugar para o funcionamento dos computadores. Né? Continuando ali com o ranking, pontuando. Vamos lá. Qual foi a primeira máquina mecânica programável do mundo? Aí tira aquela dúvida de vocês lá, ó. Uma questão que teve anterior ali. Qual foi a máquina, não o computador? A, ENIAC. B, a IBM System. C, o TEAR. D, cartões perfurados. Valendo! Então, acertou quem falou TEAR. Lembra que a gente falou? O TEAR foi a primeira máquina que usou cartão perfurado, que deu a origem para a criação e desenvolvimento da primeiro computador, o ENIAC. Esta é a resposta correta. O TEAR, de máquina de tecido. Quem falou o TEAR acertou. Parabéns. Teve uma subida, uma mudada no ranking ali. Continuamos lá nas perguntas. Vamos lá, turma. Vamos lá que nós não temos muito tempo. O professor aumentou o tempo de vocês ali. Qual era a fonte de energia necessária para o funcionamento do ENIAC? Lembra? Lembra que o professor falou? Quantos watts, né? Watts de energia precisava para funcionar o primeiro computador? Era 100 mil? Era 200 mil? Era 300 mil? Era 400 mil? A gente falou na sala de aula isso. O professor está trazendo a memória de vocês aqui agora. Watts de energia. Quanto que consumia esses computadores? Era muito. Mas também não era muito. Exatamente, 16. Exatamente, parabéns, todos acertaram. Vamos lá, o ranking continua ainda, não mudou muita coisa. Qual o objetivo dos jogos educativos? Vamos lá. Socializar e educar? Aumentar a competitividade? Desenvolver habilidades físicas? Ou criar narrativas complexas? Qual alternativa você acredita ser o objetivo de jogos educativos? Exatamente. Socializar e educar.
Essa é o objetivo dos jogos educativos, né? Porque é uma categoria de jogos, da parte de educação. O ranking está indo praticamente a mesma coisa ali. O que caracteriza um RPG, né? A. Foco na narrativa de interpretação de papéis, jogos de tabuleiros com dados, jogos de cartas com regras complexas, jogos eletrônicos de ação. Qual a resposta você acredita ser característica de um RPG? Foco na narrativa e interpretação de papéis. Parabéns aí, a grande maioria foi bem. É exatamente isso. Caracteriza um RPG. O ranking deu uma mexida ali agora. Parabéns ali, quem está no top 5. Vamos continuar. Qual é um dos fatores motivacionais para jogar? Lembra dos motivos lá que a gente falou? Dos fatores? A. Reconhecimento. B. Desafios físicos. C. Competição. D. Sorte. Quais são os fatores que motivam um jogador a consumir o jogo, né? O game? Reconhecimento, né? A maioria foi na competição ali. Não deixa de ser não deixa de ter competição nos jogos, mas o fator motivacional ali para se jogar é o reconhecimento, né? Todo jogador ele procura esse reconhecimento nesse meio, né? Então é um dos motivos, né? Existem alguns outros motivos. A competição não está no meio desses motivos. Reconhecimento sim. Continuando lá, a pontuação ali está ok. O que é jogar? O que é jogar? É uma ação que gera emoções individuais ou em grupo? Um evento de competição? É uma atividade física intensa? Ou apenas um passatempo solitário? A, B, C ou D? Parabéns, a grande maioria foi certo. É uma ação que gera emoções individuais, né? Ou em grupos. Parabéns a todos aí. Vamos que vamos. O ranking top 5 está indo. Qual o protagonista de todo o universo dos jogos? Qual é a pessoa mais importante ali, né? De um jogo? O jogador? O designer? Programador ou narrador? Valendo! É o jogador, né? Sempre o consumidor, sempre o cliente tem a razão, né? Lembra? Então, o nosso cliente, para quem produz jogo, é o jogador, é o nosso cliente. O jogador é a pessoa mais importante, né? Tanto para quem consome ali, quem compra o jogo, sempre vai ser o jogador, a peça fundamental ali, o protagonista, né, desse universo. Tá bom? Continuamos aqui no ranking. Vamos lá. Vamos de pergunta. Qual a principal característica da primeira geração de videogames?
De 71 a 77, qual que é a principal característica? Primeira geração. Console com processadores de 4 e 8 bits. Consolidação dos jogos de 32 a 64 bits. Lançamento do Pong. Ou introdução do Nintendo. Acabamos de falar também na aula aí. Teve uma revisão. Uma aula com revisão, na verdade, né? Foi uma aula e já ficou meio na memória aí. Primeira geração, né? Exatamente. Foi lá o Pong, né? Lembra do joguinho lá? 2 pauzinhos e uma bolinha no meio, o ping-pong. Vamos lá. Segunda geração de videogames, 78 e 83, foi marcada por quais características principais? Valendo! Jogos com gráficos em 16 bits, console do Atari, processadores de 4 e 8 bits, lançamento dos jogos 32 bits com Metal Gear e Gran Turismo ou consolidação do PS2? Exatamente, o console do Atari, lembra da sequência lá que a gente falou? E daí é marcado por 4 e 8 bits, essa geração aí. A era dos jogos online e dos esportes começa no período de qual período? 70, 80, 90 ou 2000? Essa é fácil. Ganha tempo, né? Dois mil, exatamente, é a mais atual, né? Então vamos lá de ranking de novo, vamos avançar. Quais das características a seguir descreve corretamente o jogo digital? Vamos lá, valendo. Foco, envolve a concentração de jogos nos objetivos e desafios do jogo. Interatividade, realiza ações participativas, sociais e cooperativas. Segurança, elementos lúdicos que previnem riscos, exemplo, ferimentos ou morte. Ou todas as alternativas estão corretas. Todas as alternativas estão corretas. Todas essas características aí descrevem o jogo digital. Vamos lá, Isadora em primeiro. Atividade lúdica formada por ações limitadas por um conjunto de regras, que são regidos por um computador. A. Simuladores, jogos digitais, Space War ou Xbox. A, B, C ou D? Jogos digitais, exatamente. Parabéns pela resposta.
O que é um motor de jogo? Um game engine. O que é uma engine? É um software usado para criar gráficos 3D, é um software que oferece funções básicas para criar jogos, é um hardware especializado em jogos, ou um tipo de inteligência artificial usado em jogos? Exatamente. É, função básica para criar jogos, software para criar jogos. E que são os esportes? O que são os esportes? Jogos de realidade virtual, jogos educacionais, jogos de simulação, competições de jogos eletrônicos. Parabéns, todo mundo acertou. Competição de jogos eletrônicos, né? E qual a definição de jogos digitais? Qual a definição de jogos, né? Entretenimento passivo sem interação do jogador, entretenimento interativo com participação ativa do jogador, formas de entretenimento exclusivamente offline, entretenimento interativo sem participação ativa do jogador. Quais as alternativas que dão a definição para jogos digitais? É a B, né? Entretenimento interativo com participação ativa do jogador. Então, ali ficou um ranking nosso, né? Da revisão da prova. Isadora, Arthur e o Peido Caldo. E é isso aí, turma. Vamos lá que nós temos um tempinho ainda. Então, lá em avaliação, vai ter lá, ó, avaliação 1, lá nas atividades. Vai ter a prova lá para vocês lá. Vocês estão me ouvindo lá ainda ou não? Olá, pode ser sim. Pode ser sim. Vai fazendo aí quem conseguir fazer. Pode sair. Só me entreguem. Me entreguem. Vou mudar ali o horário ali de entrega ali. Tá? Vou mudar o horário de entrega ali. Coloquei até 10 horas só.
Escreve ali pra mim, embaixo. Entrega até as 23. Então é isso aí, Isaac. Aquele abraço. Turma, aquele abraço. Até a próxima aula.